Boa noite, me chamo Jefferson Henrique de Souza, sou aluno daqui do curso de Ciências e Tecnologia, sou da turma 5C, da disciplina de Lógica de Programação, e aqui eu venho exemplificar mais uma etapa aqui da construção do jogo, né? Vou exemplificar aqui já o início da lógica do jogo e a ideia que eu tento passar de aprendizado para essa parte aqui do jogo. Primeiramente aqui no arquivo sketch, que é o principal, eu tenho aqui a função preload aqui, onde eu carrego um XML. Esse XML aqui é a base do mapa do meu jogo, como o meu jogo é um RPG, e eu vou imprimir um mapa inteiro aqui, e esse mapa, um player, um boneco vai se movimentar ao longo do mapa. Eu preciso construir esse meu mapa e eu usei uma ferramenta, um software externo para fazer essa construção, chamado Tiler, tem tanto para Windows como para Linux. O Tiler, vou mostrar aqui o funcionamento dele. Ele utiliza só um momento. Ele utiliza aqui dessa interface gráfica para criação fácil do mapa, né? Onde eu só clico aqui nesses bloquinhos aqui do lado. A princípio eu tenho uma imagem, a imagem é essa daqui. Onde eu tenho essa imagem aqui. Uma imagem formada por vários recortes quadrados de 34 por 34 pixels, onde eu posso usar esses recortes para formar o meu mapa. Eu subi essa imagem lá para o P5, né? E aqui no software eu carrego essa imagem aqui, e aí cada quadradinho desse aqui vai ter um número de identificação aqui, ó, de 0 a 23 aqui na primeira linha, na segunda linha de 24 a 47 aqui o ID, aonde eu crio o meu mapa aqui no software, só clicando aqui nos blocos e arrastando, ó, eu vou conseguindo criar o meu mapa e ampliando ele, fazer da forma como eu quiser. O mapa total ele tem 100 quadrados por 100 quadrados de largura e comprimento. Largura e altura, né? E aí eu montei esse mapinha pequeno, por enquanto aqui, depois ele pode ser ampliado sem problema nenhum. Quando eu salvo esse arquivo, ele salva em um tipo de arquivo TSX, que a estrutura dele é bem parecido com XML, perdão, TMX, que é muito parecido com XML. Eu apenas copiei ele, colei aqui dentro e mudei aqui a terminação dele para XML. Quando eu abro ele aqui, eu vou abrir aqui no P5 já, que eu já subi ele para lá. É esse arquivo aqui, ó, main.xml. O que é que ele vai ter? Ele vai ter aqui dois dados de duas camadas. Como eu preciso de uma camada para colisão, aqui no meu software eu criei duas camadas, onde essa primeira é onde o boneco pode andar por toda ela, né, sem colidir com nada, e essa segunda é a camada de colisão, onde ele não pode ultrapassar. Tendo em vista que ele não pode sair dentro do mapa, só essa parte azul aqui, ó, ele pode se movimentar. Tendo em vista que eu acrescentei aqui, ó, dois bloquinhos aqui para ele não sair, transparentes, e mais 4 bloquinhos aqui, ó, essa parte lateral inferior, lateral esquerda, para ele também não sair daqui de dentro do mapa. Fica preso aqui dentro dessa comunidade aqui, desse mapinha aqui pequeno. E aí, quando eu exportar esse arquivo lá, né, quando eu salvar e subir para o P5, ele vai subir com uma estrutura de um XML, né, onde ele vai ter de dados aqui data, né, essas duas layers com ID1 e o ID2. Cadê? ID1 e o ID2. E aí eu vou carregar
Na verdade, esse aqui eu vou carregar em forma de texto, né? Tem em cada camada aqui 10.000 valores separados por vírgula, números, que são o ID de cada bloquinho de imagem. Eu vou carregar essas camadas, vou mostrar aqui o código do início, e quando chegar nessa parte eu explico como foi que eu fiz a lógica para colher esses valores aqui do XML. Voltando aqui para Sketch, entro no Setup, declaro as variáveis globais aqui nessa função. Como a variável global tem que ser declarada aqui fora, como tinha muita coisa, eu preferi colocar dentro de uma função. Aí eu precisei aqui dentro da função usar o objeto window para deixar global, já que o window aqui é o objeto principal aqui do navegador. Utilizando o window ponto, o nome da variável, eu deixo tudo global. E aí eu tenho aqui a largura do meu canvas, né, global também. Eu vou usar ela em algumas partes do código aí. A posição onde o boneco inicia no mapa, x, y. O nível que ele vai iniciar, que é o nível 1. Isso aqui pode ficar salvo depois na memória que não se apague, né? Uma espécie de bloco de dados aí que eu possa recuperar depois e continuar o jogo de onde parou. Mas essa lógica eu ainda vou fazer. E a mensagem, já que cada nível vai ter sua respectiva mensagem. No caso, essa mensagem que aparece aqui no balãozinho aqui de boas-vindas é a mensagem 1, que é a primeira. Quando ele for passando aqui de mensagem para mensagem, lendo e fazendo as missões, essa mensagem aqui vai avançando, 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 até sumir, ou não sei, a lógica ainda é futura do jogo. Enfim, declaro várias variáveis aqui que eu vou usar ao longo do jogo, né? Da questão da orientação do boneco, as duas camadas, camada 1 e camada 2, que é dois vetores, que aqui vai ter valores separados por vírgula, 10.000 valores, que são os 10.000 bloquinhos que eu vou imprimir aqui para formar o meu mapa mundial inteiro, são 100 por 100. Algumas variáveis aqui embaixo, isso aqui foi só para debugar o código que eu imprimi, vou até tirar aqui agora. Aqui as variáveis onde eu carrego as imagens, né? Vamos voltar aqui para a sketch principal. Eu carrego as imagens, load imgs, que é onde eu faço aqui, ó. Guardo de cada variável a imagem, com o endereço aqui da imagem, dentro da pasta img, né, e o nome da imagem. Aqui é onde eu leio as camadas, voltando aqui para a sketch, essa próxima função aqui, onde eu carrego as camadas do meu arquivo XML. Como é que eu faço isso? Eu pego o meu arquivo que eu criei lá na sketch XML, né? Pego a variável children, que é global, que eu criei lá dentro das variáveis globais, e capturo os dados usando essa função getChildren data. Então, vou capturar todos os dados que eu tenho lá dentro daquele XML. Esses dados ele vai vir em forma de texto. Eu vou guardar dentro dessa string 1 o primeiro dado, que é o endereço 0. Usando o getContent, eu capturo esses dados e coloco dentro dessa string aqui. str1 e str2 que eu criei. String 1 e string 2. Então, aqui eu vou ter camada 1 e camada 2. Mas eu vou ter um arquivo de texto contendo números e vírgulas, separados por vírgulas, 10.000 valores, mas em forma de texto. Portanto, pontuar isso. Aqui eu vou criar duas variáveis, que vai ser dois arrays, onde eu vou armazenar esse texto, já separando ele dentro de cada índice, usando o split. Como tem vírgula em todos eles, eu utilizando o split, eu consigo separar isso tudo e botar dentro de seus devidos índices. Eu faço isso para as duas arrays, e aí eu vou jogar essa array para dentro do meu vetor camada 1 e vetor camada 2, utilizando parseInt, que aí eu vou converter de texto para número inteiro. Então, no final desse for aqui, né, que vai de 0 até 9.999, varrendo os 10.000 quadradinhos do mapa, eu vou, no final de tudo isso, carregar o meu mapa através do XML. Eu vou ter aqui camada 1 e camada 2, com o índice variando de 0 até 9.999, contendo o valor de cada ID, contando o ID de cada
quadradinho desse aqui, ó. No caso, esse aqui é o 0, esse aqui é o 1, esse aqui é o 2. No caso, a lógica vai mudar um pouco lá no código, porque lá no código o 0 vai ser nada, eu não vou ter nada, não vou imprimir nada. Esse aqui vai ser o 1, esse o 2, esse o 3. Então, eu vou ter que fazer uma correção de -1 lá no código. Mas é mais para frente. Aqui nessa situação aqui agora, voltando aqui para Sketch, eu vou criar o meu canvas nas larguras que foi definidas, usar a fonte Arial, né? Eu uso esse preload aqui, era para debugagem aqui do código, né? Para travar aqui caso eu quisesse, mas não está sendo usado mais. Na verdade, o preload não era para travar. Na verdade, o preload eu coloquei aqui depois, porque eu estava chamando o meu draw antes de carregar tudo isso daqui. Aí eu criei o preload aqui em cima como falso e travei o meu draw. Ele não vai chamar aqui a impressão do menu, a não ser que eu carregue tudo isso que está no setup. Quando eu terminar o setup, aí ele vai setar true aqui no preload, e aí ele vai liberar aqui e vai imprimir o meu menu. Vai carregar o arquivo do menu, no caso, né? Que é esse daqui. Então, quando o menu, a gente dá play, a gente cai na tela do menu. Quando eu clicar em jogar, ele vai chamar essa função play aqui. E essa função play é onde eu vou carregar meu mapa, carregar o meu boneco e fazer a lógica da movimentação do boneco. Quando eu chamar essa minha função play, ele vai setar a escala para 1, que nem precisa, que é padrão, mas eu estava testando com outras escalas e a função ficou aqui. Aqui eu vou criar duas variáveis, posição x atual e posição y atual. Eu vou usar ela para ficar verificando aqui se houve movimentação no boneco. Então, se a posição x foi alterada, a atual foi alterada da posição, aliás, a posição foi alterada da posição atual aqui, eu vou reimprimir o meu mapa. Se não houve movimentação, meu mapa fica estático, essa função aqui nem é executada. Mas se houve movimentação, ou seja, se foi apertado seta para cima ou seta para baixo aqui, ele vai chamar essa função aqui de verificação. Essa função aqui vai verificar aqui as setas do meu teclado para ver se eu estou movimentando o boneco. E quando eu aperto seta para cima, seta para baixo aqui, eu chamo essa função movimento aqui, ó. Tem uma lógicazinha que eu fiz aqui para movimentar o boneco. E aí ela diminui em -2 ou +2 aqui a posição X e posição Y no meu mapa. Então, baseado nessa posição X e posição Y, o meu boneco, eu incrementando, decrementando, de acordo com as setas que eu aperto no teclado, o meu boneco vai se movimentando na tela. Voltando aqui, eu tenho uma flag de movimentação, só para marcar quando o boneco estiver se movimentando, caso eu precise pegar o estado de movimentação dele, o estado atual. Eu chamo aqui a função movimenta, que é aquela função que eu estava mostrando aqui embaixo, né? Essa daqui. Eu quero explicar logo aqui a lógica, como eu fiz aqui a impressão dos blocos, porque assim, a princípio eu tinha impresso, eu estava varrendo aqui o vetor inteiro, imprimindo uns 10 mil blocos a todo momento, isso estava deixando o navegador muito lento. Eu precisei otimizar isso. A ideia que eu tive foi imprimir apenas a parte visível do canvas, e para isso eu criei um grid aqui, que é essa variável aqui, ó, let grid igual a 24. O grid é a quantidade de quadradinhos na horizontal e na vertical que eu imprimo. Aqueles quadradinhos lá do programa Tiled, né, que eu separei aqui em 34 por 34 pixels, cada quadradinho. Então, como está em 24 aqui, ele vai imprimir 24. Se eu alterar o grid aqui para 15, play, ele vai imprimir o meu mapa, porém, imprimiu até menos que eu imaginava aqui. Bota aqui 18 para ter uma base melhor. Ele vai imprimir aqui meu mapa, porém com grid muito pequeno, apenas 18 quadrados. E quando eu me movimentar, ó, eu vou enxergar essa reimpressão dos quadrados aí na lateral. Isso não fica muito legal, né? Eu tenho que imprimir maior que o tamanho do canvas. No caso aqui, o tamanho ideal é 24. Setei aqui 24 e aqui eu consigo me movimentar normalmente.
boneco ainda não está com a lógica de mexer as perninhas, mas eu vou fazer isso aí futuramente. Eu estou com o arquivo aqui PNG com os recortes de fotos da movimentação. Aqui, não vou explicar a fundo, porque senão vai ficar muito longo esse vídeo, mas aqui o que é que eu faço? Eu preciso pegar aqui a posição X do quadradinho, onde eu vou começar a imprimir aqui, mais ou menos aqui um pouquinho antes de iniciar o meu canvas. Eu já tenho que começar a imprimir o mapa e parar depois que acabar o canvas. Então, para mim pegar esse ponto aqui, essa coordenada, eu pego a minha posição X, divido pelo tamanho de cada quadradinho e subtraio a metade do grid, que eu vou centralizar a parte impressa no meu canvas, entendeu? Faço a mesma coisa no Y e eu vou transladar aqui o resto da divisão. Não vai ficar dando pulos quando eu estiver movimentando aqui. Se eu não der esse translate aqui, ó, quando eu imprimir aqui, for me movimentar na tela, eu vou ficar dando pulos. Como eu estou reimprimindo e existe um resto da divisão ali, isso vai ficar com defeito, com erro. Então eu vou só transladar aqui na tela o resto da divisão da minha posição XY aqui pelo tamanho do quadradinho, pelo 34 subtraído do grid, né? Transladei aqui, ele vai tirar esse efeito aí de pulos que o boneco fica no mapa. Vai ficar deslizando aí perfeitamente. E aqui é onde eu crio um for, que vai varrer a quantidade de quadradinhos. Ou seja, J vai ser igual à posição Y. Então eu vou começar a imprimir o meu mapa já na posição Y, que é onde eu calculei aqui em cima, o PY, PX e o PY. Então eu peguei aqui as coordenadas que antes do meu canvas, mais ou menos. Vou imprimir aqui, vou criar o meu for aqui, né, utilizando já a variável já nesse valor. Vou fazer enquanto o J for menor que o PY mais o grid, ou seja, vou começar aqui, no caso aqui eu criei um for dentro do outro for, porque é linha e coluna, né, para fazer aquela estrutura de matriz. Então, na minha coluna PY, eu vou varrer 24 quadradinhos, que é o meu grid, ou seja, PY mais grid, né? E vai incrementar aqui até a gente até esse aqui ser menor que o PY mais grid, né? Então vai ser na vertical aqui 24 bloquinhos e 24 na linha também aqui na horizontal, como eu faço esse outro for aqui, um for dentro do outro. Então, para cada incremento desse for aqui do J, eu vou ter 24 incrementos do I, totalizando aqui uma multiplicação de 24 por 24, é a quantidade de vezes que eu vou executar essa parte interna aqui. E utilizando o I, esse J aqui, eu vou pegar o ponto exato dentro do meu vetor lá, multiplicando a linha por 100, mais a coluna, eu vou pegar aqui qual o valor que está dentro do índice daquele meu vetor lá, do meu vetor, né, da atual imagem aqui, né, o ID, né? Pegando esse ID aqui, guardando dentro da variável atual imagem, eu vou lá vou criar já tem essa variável criada chamada bloco, eu vou dizer que esse bloco vai ser a minha camada 1, no ID da imagem atual, né, como aqui no tile de cada quadradinho desse tem um ID, que esse aqui é o 28 no caso. Eu vou pegar aqui o ID dentro da minha camada, né, dentro do vetor, vou buscar dentro do vetor aqui. Vou subtrair de 1, como já foi dito, que existe uma diferença aqui. Aqui o 0 é uma imagem, e lá no XML aqui o 0 ele é nada. Então eu vou deslocar aqui menos 1 para fazer essa correção. Esse menos 1 aqui, né? E aí eu crio esse XO e YO, que é o X inicial e Y final, que é onde eu vou usar aqui o parseInt, né? Eu vou pegar o bloco, vou pegar o valor do ID da imagem, né? Como aqui tem 24 bloquinhos de largura, essa imagem que eu carreguei lá no meu P5, que está guardado lá dentro da pasta IMGs,
eu vou ter esse PNG aqui lá. Então, eu vou iniciar a impressão a partir do meu ponto aqui, dependendo da minha imagem, né? E eu preciso pegar esse ponto, eu pego ele multiplicando pela largura aqui, né? O resto da divisão do bloco por 24 e pegando aqui o bloco dividido por 24, que vai ser a linha, né? Que é a coluna, que é a linha. E aí eu vou pegar no eixo Y aqui, onde eu vou começar a pegar o recorte da imagem. Eu vou multiplicar por 34, que é a largura, né? Como o bloco aqui aqui eu tenho quantidade de bloco. E aqui eu quero pegar o ponto em pixels, aí eu multiplico por 34, que é a largura de cada bloco. E aqui eu uso essa lógicazinha aqui, né? Primeiro eu vou imprimir a imagem, que é esse asset aqui. Na verdade é tileset.png, que eu gravei dentro da variável asset, que foi definida globalmente lá naquela declaração das variáveis globais. E o detalhe é que eu só imprimo a imagem se o bloco for maior ou igual a zero. Se for zero, é porque no meu XML aqui eu tenho zero, então eu não preciso imprimir nada, vai ficar a tela preta aqui, né? Voltando aqui. Se eu tiver algum bloco para imprimir, eu vou imprimir nessa imagem aqui, tileset.png, no ponto X e no ponto Y da tela. Vou pegar um recorte de 34 por 34 no ponto X0 e Y0 lá do meu PNG, do meu tileset.png. E vou imprimir aqui usando o tamanho 34 por 34 também aqui no meu canvas, já que é o tamanho do recorte que eu estou imprimindo. E eu faço isso a quantidade de blocos do meu grid, que é 24 por 24. É só multiplicar aí 24 por 24, que é a quantidade de vezes que eu vou entrar nesse for aqui e imprimir esses bloquinhos aqui. E aí eu vou imprimir eles numa sequência de linha por linha até terminar as 24 colunas. Ou seja, o J aqui nesse for vai ser a quantidade de linhas e o I a quantidade de colunas. Então eu vou varrer tantas colunas para tantas linhas, um for dentro do outro, faz um efeito matriz aí, eu consigo imprimir apenas a parte aqui próxima do meu canvas, sem ter que imprimir as 10.000 imagens toda vez. Estava deixando muito lento o programa. Eu imprimi essa camada e vou imprimir a segunda camada agora, vai ser a mesma coisa, só que utilizando camada 2. Usa também a mesma lógica. Depois eu imprimo aqui o personagem e iguale as posições atuais para a posição que eu tenha movimentado. Esse aqui é só uma variável de flag que eu criei. E aqui é onde eu verifico o nível atual, né? Esse aqui é o primeiro nível, né? Então, eu não criei ainda muitos níveis, eu tive muito trabalho para chegar até esse ponto, demandou muito tempo. Mas agora eu vou começar a fazer a criação da didática do jogo e dos níveis. A princípio aqui eu criei esse nível 1 só para exemplificar, clicando aqui no jogo, ele vai dar essa página de boas-vindas, está prestando atenção à aventura, do conhecimento e diversão, tecle Enter para avançar. Tecle Enter, ele vai dizer aqui, para ver se você realmente é um garoto inteligente, caminhe usando as setas do teclado até o bosque ao lado direito e veja quantas rosas tem no jardim do bosque. Tecle Enter para avançar, digite o número de rosas, no caso aí tem 6 rosas, né? Eu vou digitar 3 aqui, ele não vai, ó, Enter não vai, eu vou digitar aqui o número 6. Muito bem, estou vendo que você já tem habilidades com soma e muita vontade de se aventurar. Vamos nos divertir. Pronto. Já imprimiu aqui, esse aqui foi só um exemplo de como é a didática do jogo. Daqui a pouco eu explico mais um pouco como vai ser isso aí. E aqui terminou a parte da lógica que eu imprimo aqui a camada, né? Aqui eu verifico a orientação aqui em cima um pouco antes. Essa verifica a orientação aqui, essa função aqui onde eu verifico aqui as setas do mouse. Eu criei uma lógica aqui um pouco mais complicada, que é para dar preferência. Ele armazena duas teclas, e aí se eu tiver movimento para a direita e apertar para cima ao mesmo tempo, ele dá preferência à última que eu apertei, e para baixo a mesma coisa. Se eu passar para cima e para o lado, ele dá preferência para o lado, porque eu apertei por último.
E aí, eu verifico a orientação, né? Guardo o valor o valor da orientação aí, né? Left, right, das variáveis. Quando eu entro aqui em movimenta, nessa outra função, eu vou chamar essa função aqui movimenta. E aí essa função movimenta, ela tem uma pequena lógica aqui, um pouco complexa de entender a princípio, mas nada tão complexo. É a colisão, né? Onde a segunda camada eu preciso verificar se o boneco vai bater, porque se ele for bater, ele não vai. Ou seja, se eu botar para o lado aqui, ele vai bater nesse prédio e vai parar de se movimentar. Até mesmo porque ele não pode atravessar cerca, não pode atravessar nada que tiver na segunda camada. Ou seja, voltando aqui no Tyler, tudo que tiver aqui dentro dessa segunda camada, ele só vai se movimentar nessa parte que está aqui demarcada de azul aqui, ó, claro. Onde estão os prédios, cercas e gramas, ele não anda. Nesse toco ele não anda. Tudo que está impresso na tela nessa segunda camada, ele não se movimenta. Ele vai colidir. E como é que eu faço essa verificação da colisão, né? Eu crio um for aqui onde eu vou varrer toda a minha camada, indo de 1 até de 0 até 9.999. Eu varrei aqui os 10.000 blocos. Varrendo esses 10.000 blocos aqui, eu vou verificar aonde eu tenho alguma coisa na camada 2, que é a camada de colisão, e aonde eu for maior ou igual a zero, porque eu tenho alguma coisa impresso lá, aí eu vou utilizar uma lógicazinha aqui para capturar o x da colisão e o y da colisão, o x do personagem e o y do personagem. Esse x da colisão e o y da colisão é o x e o y inicial de cada bloquinho aqui que eu estou imprimindo. Vamos supor que essa rosinha do meio amarelo aqui, eu tenho que pegar esse x aqui, ó, 32 e 32 para cima dela, né? 16, 16 tirando do centro. E também do meu boneco aqui também, para calcular se ele vai colidir com essa rosa ou não. No caso aqui, cada vez que eu avanço no mapa 2 pixels, eu verifico novamente os 10.000 blocos para ver se ele vai colidir. Aí, para verificar se ele vai colidir, eu verifico se eles estão se encostando no eixo X e se eles estão se encostando no eixo Y ao mesmo tempo. Por isso que eu boto o I aqui. Se eles estão colidindo, eu seto essa variável live down como false, ou seja, ele não pode ir para baixo. Nem pode ir para cima, nem pode ir para a direita, nem para a direita, nem para a esquerda. E para isso, eu verifico adiantando 2 pixels, como se eu estivesse prevendo o futuro. Exemplo, se o boneco na posição Y se movimentar 2 pixels para a direita e ele não estiver colidindo depois que ele se movimentar, né, toda essa lógica aqui, dentro do X, tanto no Y como no X, no caso aqui eu boto mais 2 aqui e o mais 2 aqui no YP, que é o Y do personagem. Se o personagem tiver deslocado o Y 2 pixels para a direita e ele não for colidir com nenhum bloquinho dessa camada 2, então ele não executa aqui esse false, como ele inicia aqui com livre, né? Tudo true aqui em cima, ele não vai executar o false. Verifiquei os 10.000 blocos, tanto para a esquerda como para a direita, para cima e para baixo. Não tem nada impedindo, ele não vai executar nenhum desses ifs, vai terminar aqui embaixo tudo true, e aí sim, se tiver tudo livre aqui, lógica booleana, né? Se tiver tudo livre aqui, a orientação tiver certa e a flag de movimento tiver ok, né? Que eu estou pressionando o botão aqui do teclado e botão para cima for pressionado, para direita, para esquerda, para baixo, ele vai alterar a posição X e Y do boneco em mais 2 ou menos 2. E vai setar a flag de movimentação para ele mudar a orientação lá naquela outra função. Só isso. É a parte da colisão. E aqui é a parte onde eu imprimo o personagem e de acordo com a orientação que ele está para cima, para baixo, para direita, para esquerda.
E aí eu imprimo esse bloco aqui, é uma referência ao tamanho da... Aqui nesse arquivo person.png, que é esse arquivo que eu tenho aqui, ó. Esse arquivinho aqui. É onde eu tenho vários recortes aqui de personagens, né, que eu posso vir a usar aí no decorrer do jogo. Tem ele movimento, andando aqui, se movimentando com o pé direito e com o pé esquerdo, que eu ainda vou fazer essa lógica, mas a princípio eu usei só esses quatro aqui, direita, esquerda, para cima e para baixo. Aí quando eu uso esse bloco aqui, eu me refiro a uma determinada parte dentro desse arquivo person.png aqui em cima. Então, eu só imprimo meu boneco virado para a esquerda se a orientação for left, para a direita se for right. Mudo o bloco aqui, né? Aqui eu faço a lógica para, de acordo com o bloco, pegar o recorte da imagem correto lá dentro do arquivo PNG. E aqui eu imprimo a imagem referente à largura, né? A altura do boneco e a largura. Só isso, né? Imprimo aqui cada orientação, direita, esquerda, cima, baixo, de acordo com a orientação, eu imprimo a foto respectiva do boneco. Então, quando eu virar para a direita, ele vai ficar assim, viradinho para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, para baixo. Depois eu vou fazer a lógica das perninhas dele se movimentando aí, para ficar mais interativo, né? Tá muito estático aí o boneco, sem mexer as pernas. E aqui eu criei a lógica do nível, né? Nível 1, se a mensagem for igual a 1, né? Se a mensagem for igual a 2, aí eu vou imprimir as mensagens. E de acordo com as teclas que eu vou apertando no teclado, né? Na função aqui do menu, eu tenho a função Key Pressed, onde eu faço aqui, ó, a interação, né? Se o meu nível for, se o menu for 1 e tal, se eu tiver, eu ter colocado o nível que eu não coloquei, né? Mas eu vou configurar o nível aqui também. Quando eu for botar o nível 2, eu vou ter que fazer isso. Mas se o menu for igual a 1, ou seja, se eu tiver no jogo, dentro do jogo, né? Tiver dado play lá, apertado no botão jogar, aí eu vou imprimir a mensagem 1, depois a mensagem 2, depois a mensagem 3, depois a mensagem 4, de acordo com como eu for incrementando aqui, né? Aqui é um 6, na verdade, né? Porque ele pede para contar quantas rosas tem aqui no bosque. E aí eu vou ampliando isso aqui de acordo com como vai surgindo novas didáticas aí do jogo, né? Eu vou ver como é que vai ser ainda a história do jogo, né? O jogo vai ter uma história por trás, que é o que vai fazer a pessoa ter mais uma vontade mais de jogar. O fato do RPG ser um jogo que vicia muito é de você ter uma história, interpretar um personagem dentro do jogo, e essa interpretação acaba deixando você bem fixado na história do jogo, né? Eu penso em fazer um jogo que vai ter algumas aventuras aqui, vai ter alguns desafios, e para resolver esses desafios ele vai precisar fazer determinadas missões no jogo, e ele vai precisar de alguns conhecimentos nessas missões, e esses conhecimentos ele vai aprender dentro do próprio jogo, interagindo com outros personagens dentro do jogo, personagens virtuais, logicamente, né? A ideia do jogo é essa, é realmente fazer com que esse bonequinho aqui, com que a pessoa que está jogando interprete a vida desse personagem e aprenda junto com ele muitas coisas aqui dentro do mapa. E como for surgindo aqui novos níveis, novas fases, eu consigo ir incrementando e adicionando itens dentro do mapa, né? E ampliando esse mapa também aqui no software Tiled. Isso é bem simples, é só clicar aqui, arrastar e montar o mapa do jeito que eu quiser. Eu carrego esse arquivo aqui, ele vai gerar um arquivo aqui para mim, TMX. Esse aqui TMX, ele tem a estrutura de um XML, né? Eu salvo ele aqui e altero a extensão dele para XML e colo ele dentro do meu canvas, do meu P5 aqui, carrego ele e imprimo meu mapa, sem problema algum. Bom, então essa é a ideia do jogo, né? Criar uma história onde o personagem interprete, onde o player interprete um personagem aí e vai aprendendo algumas coisas
fazendo cálculo, soma, e até mesmo não precisa ser só na área de matemática, pode ser em outras disciplinas também, ou até mesmo misturado, né? Ter coisas de história envolvida aqui, onde ele vai aprender a história de determinada coisa, de determinada planta, de determinado acontecimento, não sei. Num jogo como esse, né, o céu é o limite. Existem muitas coisas aí que podem ser implementadas para ensinar o usuário que está jogando ali, que está interagindo com essa vida desse personagem. E aí, esse mapa ficou pequenininho aqui a princípio, né? Caso for ampliando futuramente, a gente for tendo necessidade de ampliação, a gente vai alterando esse mapa lá no software e carregando aqui no P5. Enfim, aqui eu acredito que eu fiz o uso de quase todas as ferramentas, de todas as ferramentas que foi ensinado, né, no curso de lógica de programação, a manipulação de vetores, e cálculos aqui com, com estrutura contada, né, para varrer o vetor através de um laço contado, if, else e outras funções aí, arquivos separados do P5 dentro de arquivos JavaScript em arquivos separados, né, como fica o código mais organizado. Eu ainda tem muito que melhorar aqui, eu ainda vou ajeitar de acordo com a ampliação, eu vou consertando aqui algumas coisas ainda que ficou para organizar, né, que ficou bem extenso aqui o código, mas a ideia é essa. Só isso, só tenho a agradecer aí pela oportunidade. Até mais, professora. Agradeço aí pela paciência de ver toda essa explicação aqui do começo até o fim. Ficou bem longo aqui o vídeo.